Bom? Oi, tudo bom? O meu nome é Laura e eu acho que meta de ano novo, ao mesmo tempo que me deixa empolgada, me deixa ansiosa. Eu acho que eu tava mais empolgada pro ano novo no ano passado do que agora que o ano novo realmente chegou. Porque eu sempre viro o ano com muitas expectativas, assim, eu sempre acho que vai ser tudo diferente, que as coisas vão ser mais fáceis, que eu vou estar muito mais confiante, que tudo vai fluir de forma muito mais leve. Conforme a rotina foi voltando, algumas coisas foram me frustrando, nem todos os planos iam ser tão acessíveis assim, algumas coisas foram dando errado. Eu fui desanimando. E eu acho que esse momento que eu tô agora, que é um pouquinho menos motivada do que eu tava antes, ele é muito decisivo. Porque eu tenho muitos planos, eu tenho muitos objetivos, eu realmente quero caminhar na direção disso, mas eu tenho que considerar que, eventualmente, eu vou estar me sentindo assim. Um pouco menos otimista, um pouco menos disponível, um pouco menos animada. Isso vai acontecer. E quando eu assisto esse tipo de conteúdo que fala sobre organização, metas e não sei o quê, a maior parte dos criadores falam num viés muito de se pressionar e tentar mais forte, e sem esforço não tem ganho. Que num certo nível eu entendo, eu concordo, você tem que se expor para as coisas para elas acontecerem. Mas eu também acho muito importante considerar como eu me sinto hoje. Eu também acho que isso é muito importante. Eu vejo metas e objetivos como uma bússola, é a direção para onde eu quero caminhar. Só que eu também quero conseguir minimamente aproveitar esse caminho até chegar lá. Eu lido com os meus sonhos, minhas metas, objetivos muito mais como uma direção do que um patamar. E eu quero mostrar justamente que eu acho que torna esse caminho mais fácil, mais viável, mais tranquilo. A internet tá cheia de soluções milagrosas e coisas que vão mudar a sua vida do dia pra noite, só que eu não acredito nisso. Eu não acredito que me cobrar demais, ser dura comigo mesma, vai me levar mais longe, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais compreensível eu sou com a minha flutuação de humor, minha flutuação de motivação, os dias que eu não tô afim, eu realmente não me apego a isso enquanto um fracasso, não lido com isso como se fosse uma coisa ruim, uma derrota, mais longe eu vou. E eu quero mostrar justamente como que eu acho que isso pode ser possível. Às vezes a mesma ferramenta pode fazer você se sentir inútil ou muito motivada, depende só do jeito que você usa. Então eu vou mostrar quais ferramentas eu já uso, o que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona, e tentar construir um pouquinho desse repertório mesmo na internet de pessoas que têm sonhos, têm objetivos, mas não acreditam tanto nessa lógica que é sempre sobre sacrifício. Então vamos lá. Antes de pensar qualquer meta, qualquer tipo de planejamento para 2025, eu queria muito rever as minhas metas do ano passado. Principalmente para entender o que eu tive mais facilidade, o que eu tive menos e por quê. Particularmente, o meu emocional influencia muito. Então, como eu me sinto diante daquela meta, já torna ela muito mais alcançável ou não. Às vezes, só de ler o que eu escrevi na meta, eu já penso, isso vai ser muito difícil, isso vai ser muito desafiador, ou isso vai ser tranquilo, eu acho que eu dou conta. Mas principalmente quando é alguma meta que eu sei que envolve algum nível de disciplina, isso já me deixa nervosa na hora de escrever. Justamente porque eu já sei que vai ser desafiador. O que eu tenho que tomar cuidado é pra não ver uma meta que eu não concluí e começar a mudar o que eu penso sobre mim mesma por conta disso. Diante daquele contexto, daquele cenário, aquele era o meu melhor. Era isso que eu dava conta de fazer. O que eu não fiz ainda. Eu posso fazer em outro momento, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer daqui 5 anos. Eu tô viva. Essas aqui eram minhas metas do ano passado. Só de olhar isso aqui, eu sei que eu tive que adaptar várias das minhas metas porque elas não eram mensuráveis, então eu nunca senti que eu realmente realizei elas. Por exemplo, manter um diário é muito mais um hábito do que uma meta. Como é que eu vou conseguir saber se um dia eu mantive um diário? Isso é muito difícil de mensurar, de quantificar. Só que pra mim o mais importante em olhar esse tipo de coisa é perceber como e por que eu consegui realizar algumas coisas e outras não. E revendo isso aqui, fica muito claro pra mim como justamente as coisas que eu me cobrava demais, que era muito importante, que eu associava com uma carga mental gigantesca, foram justamente as coisas que eu não consegui completar. Por exemplo, a minha meta de postar 10 vídeos no YouTube. Isso era muito difícil pra mim, tinha uma carga enorme, porque era tão importante, significava tanto, que eu queria fazer perfeito, eu era muito exigente. E justamente por querer do dia pra noite fazer vários vídeos, todos muito bons, eu só fiz um. O meu nível de autoexigência, o tanto que eu me cobrava, só dificultou a realização da minha meta, não facilitou. Agora, o contrário, por exemplo, aconteceu com esse negócio de ir na academia. Se eu fosse uma vez ou 3 por semana, pra mim tanto fazia. Não ligava de treinar fofo, não ligava de fazer um alongamento. Eu fazia por fazer, eu não tinha tanta cobrança associada a ir na academia, eu só queria ir quando desse. E aí nessa, eu fui o ano inteiro. Eu sei que pode parecer confuso ou contraproducente, mas às vezes o que mais faz a gente alcançar nossas metas é abaixar nossas expectativas. Então aqui era basicamente perceber mesmo como e por que eu não cumpri ou cumpri cada uma dessas coisas e principalmente como cada uma dessas coisas fazia eu me sentir. Essa meta, por exemplo, de postar vários vídeos que eu não consegui, obviamente fez eu me sentir frustrada. Principalmente porque eu sei o quanto eu procrastinei, porque eu queria fazer uma coisa perfeita, eu não queria ser vista cometendo um erro, não sendo boa o suficiente. Isso faz eu me sentir mal comigo mesma, faz eu me sentir insegura. A sensação de incapacidade pela insegurança é uma coisa que faz eu me sentir muito paralisada, faz eu me sentir uma pessoa sem palavra. E eu não quero repetir isso de novo. Então eu gosto de pensar a meta não só como um check de uma coisa que eu concluí ou não, mas também pensar quase como se fosse em porcentagem. Tipo, aí, se eu tinha essa meta de postar 10 vídeos, eu não postei 10 vídeos.
mas eu postei 10% dessa meta. Eu caminhei um pouquinho na direção de onde eu quero chegar. Às vezes as pessoas se propõem coisas tipo assim, eu quero ir todos os dias na academia, tá? Você pode não ter ido todos os dias, mas você se matriculou, você foi algumas vezes, você aprendeu a execução de alguns exercícios, você tentou. A gente quase sempre se cobra demais, ou se coloca expectativas muito altas, ou muito irreais, ou não pensa e leva em consideração vários outros aspectos da vida. Claro que não atingir a expectativa que eu tinha me frustra em algum lugar, isso é inevitável. Mas eu acho que num contexto geral, a gente sempre tende a ficar muito mais triste pelas coisas que a gente não conseguiu do que feliz pelas coisas que a gente conseguiu. Mas agora, indo pra 2025, como é que de fato eu me planejo? Em 2025 eu vou usar de novo o planner da Flor de Mim. Eu já usei em vários outros anos, já usei bullet journal da Flor de Mim, já usei caderno aleatório, lista de compras, tudo que você pode imaginar, sempre da Flor de Mim. Tudo que eu aprendi sobre planejamento, principalmente nesse viés de ser um pouco mais acolhedor e levar em consideração nossas emoções, os altos e baixos da vida, foi com a Flor de Mim. Inclusive, foi com a Flor de Mim que eu aprendi a fazer metas alcançáveis. Pra gente conseguir realizar uma meta, ela tem que ser possível e mensurável. Quase sempre quando a gente faz metas, a gente quer coisas que são muito difíceis de mensurar, tipo tomar mais água, fazer atividade física, praticar um idioma, e são coisas que a gente nunca sente que realizou totalmente, porque a gente não consegue dar um check nesse tipo de tarefa. Você nunca vai acordar um dia e pensar, tomei mais água. Não é uma coisa que acontece tão espontaneamente assim. Isso acontece porque é muito difícil mensurar uma coisa que a gente quer fazer todos os dias. Então, se é uma coisa que você quer fazer todos os dias, não é uma meta, é hábito. O que ajuda a mensurar esse tipo de coisa é você só ter metas que são alcançáveis se você estiver praticando um hábito específico. Eu queria muito colocar uma meta relacionada com a atividade física, porque é uma coisa que é muito importante pra mim. Por exemplo, aqui eu coloquei uma meta de pedalar até outra cidade. Eu não coloquei nenhuma quantidade específica de quilometragem, mas eu sei que eu só vou conseguir pedalar até outra cidade se eu estiver pedalando com regularidade. Ter esse pedal até outra cidade é a minha motivação para fazer vários pequenos pedais ao longo do ano. Minhas metas foram amortizar um valor específico do meu financiamento, dirigir até a casa do meu irmão, postar 6 vídeos no YouTube, fazer ou uma barra ou agachar com 50 quilos, tanto faz, qualquer um dos dois vai me deixar feliz, pedalar até outra cidade, promover algum encontro com seguidores, ficar de 5 a 7 dias totalmente sem celular e me matricular na aula de canto. Tudo isso tá bastante específico, eu especifiquei até onde eu quero dirigir, até onde eu quero pedalar, quantos dias eu quero ficar sem celular, então são coisas que quando acontecer eu não vou ter dúvidas, eu vou poder vir aqui e dar o check. Se tem uma coisa que eu aprendi com a Yasmin, é que a direção é mais importante que a velocidade. Então é aquilo, eu posso não ter feito 12 resumos de francês, mas eu fiz 4. Sentir que eu tô pelo menos no caminho, na direção, me acalma. Então eu quero que todas essas coisas sejam só ferramentas, utensílios que me lembrem pra onde eu quero ir. Tudo isso pensando como que isso vai tornar minha vida mais fácil. Uma ferramenta que me traz muita clareza é o plano de ação. Vou mostrar o plano de ação do ano passado porque eu acho mais legal mostrar metas que realmente já aconteceram. Essa aqui é a minha página do plano de ação do meu planner do ano passado. O plano de ação é basicamente tornar a sua meta um passo a passo, um tutorial pra você mesma do futuro. Eu gosto de pensar como se fosse uma escadinha até a minha meta. Por exemplo, a minha meta era costurar 5 tipos de roupas diferentes. Eu coloquei passo a passo qual que eram literalmente as tarefas que eu precisava pra conseguir realizar isso. É literalmente pensar como se fosse um passo a passo. Então, qual que é a menor tarefa possível que eu posso caminhar na direção daquela meta? Ou, por exemplo, para eu aprender a dirigir. Eu já sofri um acidente de carro, então para mim dirigir não era uma coisa simples, era uma tarefa que também tinha uma carga emocional. O plano de ação dessa meta aqui tinha fazer o orçamento da aula de direção, agendar as aulas, fazer pelo menos um mês dessas aulas, para depois dirigir com os meus amigos ou familiares, para depois dirigir sozinha e, por fim, ainda me dei uma comemoração que era levar meus amigos de carro até uma cachoeira. Eu acho que é uma ferramenta super simples, mas que traz muita clareza pra gente, porque mostra em que etapa, em que momento daquela meta a gente tá. Eu gosto muito do planejamento semanal, porque eu sinto que eu sei melhor qual que é o melhor dia pra cada uma das tarefas. Também consigo organizar tudo no mesmo lugar, então tem tarefa que é pessoal, tem tarefa que é de trabalho, tem coisas que são totalmente domésticas. Algumas coisas que me ajudam é dividir café, almoço e janta, só pra ter uma noção do que é manhã, tarde e noite. O que é um evento com outra pessoa, eu gosto de marcar com um quadradinho pra dar um pouco mais de destaque, porque é um compromisso. Aqui nesse cantinho tem uma ferramenta que eu acho muito fofa, que chama Conquistas de Mim, que é um espaço que a Flor de Mim fez pra deixar uma conquista por dia. Então, é uma coisa muito simples. Fiquei feliz de ter tido uma conversa importante. Aqui eu fiquei orgulhosa de ter treinado mesmo desmotivada. Aqui do lado tem esse despejo, que é basicamente onde eu anoto as coisas que eu não quero esquecer. E aqui nesse lado tem o que é prioritário. Então, o que é a coisa mais importante de fazer essa semana? E nesse cantinho aqui tem isso aqui, que é um rastreador de hábitos. Então, você coloca o que você quer acompanhar. Se é um treino, tomar creatina, aula de canto, quanta água você tomou, enfim, você pode acompanhar. Mas eu prefiro fazer o
mensal. Por exemplo, esse aqui é um rastreador de hábitos que eu gosto de usar mais do que o semanal, porque eu consigo rastrear coisas que são mais específicas e rastrear um mês inteiro. O Planner tem uma ferramenta parecida, mas eu gosto de usar esse como marca-página. Aí eu só deixo ele na página da semana que eu tô usando, porque aí eu não esqueço de preencher. Eu sei que muita gente rastreia hábitos com esse objetivo de desempenho, de ter mais frequência, mais rotina, mais disciplina, mas eu gosto de fazer isso como uma investigação, então eu não fico tão chateada se tem mais ou menos bolinha. É como se fosse realmente uma investigação, pra eu entender o que eu tô fazendo mais, o que eu tô fazendo menos, tentar entender o porquê disso. E às vezes são coisas super específicas, tipo aqui eu botei jantar de verdade, comida, arroz e feijão, porque eu percebi que como eu durmo muito cedo, às vezes eu não quero jantar uma coisa pesada. Eu percebi que eu tava vivendo de whey, de lanchinho, sabe? Então, o que eu posso fazer na minha rotina em relação a isso? Eu mudo o horário do meu treino, vou um pouco mais cedo, durmo um pouco mais tarde, realmente como uma coisa mais leve? Como que isso pode ser nutritivo? Enfim, ou perceber se tem alguma correlação entre as coisas. Tipo, um dia que eu durmo mais cedo também é um dia que eu leio mais, consequentemente. Outra coisa que eu decidi fazer pra me trazer mais clareza era fazer como se fosse uma grade escolar da vida adulta. Então isso aqui é como se fosse um horário de aula que a gente usava na escola, só que é com coisas que eu realmente tenho que fazer. Então, transporte, tarefa doméstica, trabalho, pra ter um pouco mais de noção de clareza. O que eu fiz aqui foi separar a minha rotina em blocos de horários. Eu sou autônoma, então todo o meu trabalho depende de mim. Então eu pensei em fazer como se fosse um cronograma, onde certos tipos de tarefa fossem melhor em alguns blocos de tempo. Por exemplo, aqui eu separei diferentes blocos de tempo para atividades profissionais. Então tem demandas criativas, demandas prioritárias e demanda executiva. Então, coisas que exigem criatividade, eu tenho que estar disposta, eu tenho que estar espontânea, eu tenho que estar me sentindo bem. Eu coloquei no começo do dia, porque menos coisas me estressaram até então. Depois do almoço eu coloquei demandas que são prioritárias. Então, alguma coisa que algum cliente vai me pedir, alguma coisa que é mais urgente, coisas que tem um prazo mais curto, esse tipo de coisa que é prioridade. Assim que eu almoçar, eu vou fazer esse tipo de coisa. E aí, nesse último bloco de tempo, que é até às 5, eu coloquei demanda executiva. São coisas que eu não tenho que pensar em nada, literalmente só fazer. Porque eu sei que no meu caso, ao longo do dia, minha energia vai baixando muito. Então eu já sei que no começo do dia eu faço coisas que são mais criativas, no meio do dia eu faço coisas que são prioridade e no fim do dia eu faço coisas que são só executiva. Uma outra coisa que é muito importante planejar são as tarefas domésticas, porque é como se fosse uma tarefa invisível, a gente nunca lembra que a gente tem que fazer ela. Então aqui eu deixei realmente um bloco de tempo só para tarefas domésticas, que aqui eu vou lavar roupa, vou varrer a casa, eu vou preparar minha refeição do dia seguinte, eu vou fazer tudo que eu preciso pra manter isso todos os dias, a casa em ordem. Eu prefiro deixar meu domingo completamente livre pra fazer o que eu quiser, inclusive nada, e fazendo a manutenção da limpeza ao longo da semana. Eu também botei outros blocos de tempo, tipo que eu vou estar em transporte, que eu vou estar comendo, ou que eu tenho aula, ou até mesmo de descanso, momento que é pra eu fazer qualquer coisa que eu quiser, que for de lazer ou de relaxamento. Isso aqui eu fiz pra ser um norte, então não tem problema se eu tiver que algum dia remediar ou mudar os planos. É realmente pra ter uma noção de que momento eu me sinto melhor de fazer cada tipo de tarefa. E além desses facilitadores que são mais de organização, eu comecei a pensar em alguns que são mais gatilhos, assim. Por exemplo, pra me ajudar a manter esse cronograma que eu fiz com layout, eu programei a minha Alexa pra me lembrar de cada um desses blocos de tempo. Então, às 8 ela me lembra de ir pra academia, às 10 ela me lembra de trabalhar, ao meio-dia ela me lembra de comer e às 6 ela me lembra de descansar. Eu também coloquei um limite do tempo de uso do Instagram do meu celular, porque eu percebo que eu procrastino muito no Instagram. Eu também coloquei alguns gadgets no meu celular, então eu coloquei esse pra acompanhar o tempo de uso. Também coloquei o Duolingo pra ver as minhas ofensivas. E por último, eu coloquei o Strava, que mostra quantos quilômetros eu já pedalei naquela semana. E uma outra coisa que também é muito simples, mas me ajuda a ficar um pouco menos no celular, é deixar o Kindle sempre carregado e fácil acesso. Porque muitas vezes eu pego o celular por puro hábito, mas não necessariamente eu quero ficar no celular. Eu nunca coloquei como meta ficar mais no celular. Eu sempre coloco ler mais ou ter mais hobbies, esse tipo de coisa. Na maior parte das vezes eu gostaria de ler, eu simplesmente não pensei nisso porque eu tô muito acostumada a pegar o celular e abrir o Instagram. Então só de deixar ele carregado e sempre comigo já ajuda muito. E por último, uma coisa que eu fiz que não foi nem tanto um facilitador pra minha rotina, mas foi mais uma questão emocional de sentir algum friozinho na barriga de recomeço ou tentar recuperar alguma motivação, foi destralhar esse guarda-roupa. É aqui que eu guardo tudo do meu trabalho, então desde coisas eletrônicas, cabo, tripé, até material de arte, que é o que faz mais bagunça. Eu uso bastante papel pra cenografia, então depois de um tempo vira um monte de recorte aleatório, solto, que faz muita sujeira. E não tem por que eu guardar uma coisa que eu não vou mais usar. Então eu passei a tarde inteira vendo o que era pra revender, o que era pra doar, o que era realmente descarte. E eu amo ver tudo arrumadinho depois, tanto porque eu acho que o acesso fica fácil, tanto porque dá uma sensação gostosa de recomeço. Essas são as ferramentas que eu decidi usar em 2025 pra ter mais clareza dos meus objetivos, mas como eu disse, todo ano tem altos e baixos, as coisas mudam, as coisas saem do controle, acontecem imprevistos, a gente se frustra, essas coisas acontecem. É por isso que eu acho que essas coisas são só um norte, um lembrete da direção que a gente quer caminhar e não necessariamente tudo que a gente é ou deixa de ser se a gente cumprir ou não. O meu nome é Laura, eu também tenho um podcast chamado Fiz o que Pude no Spotify e eu vejo você na próxima. Tchau!